O Grêmio, que entra em campo hoje à noite contra o Flamengo, partida atrasada da segunda rodada, e tem Douglas Costa como uma das grandes novidades na lista de relacionados. O Internacional, que precisa lidar com as consequências da crise gerada por Paulo Paixão e Bosquilha, soltou uma nota se manifestando. Fala pessoal, chegando aqui com últimas da dupla desta terça-feira. Muito prazer para quem não me conhece, eu sou a Esther Fishbone e de segunda a sexta eu trago aqui no canal do Esporte as principais notícias de Grêmio e de Internacional pra gente começar o dia bem informado. A gente começa pelo Grêmio porque o Tricolor encara o Flamengo hoje à noite, partida atrasada lá da segunda rodada, e o Tricolor que encara um Flamengo um pouco diferente, porque o rubro-negro tem a grande final da Libertadores no sábado contra o Palmeiras. Então, o jogo mais importante da temporada, o Flamengo vai com time reserva, ou pelo menos um time misto, que não é dizer muita coisa, porque o time reserva do Flamengo é muito bom, né? Mas vamos lá. Pro jogo desta terça-feira, o Grêmio treinou na Arena, enquanto cedeu o CT Presidente Luiz Carvalho ao Flamengo. Então, o Grêmio treinou na Arena para tentar definir qual time vai a campo hoje à noite. A tendência é que seja um time muito parecido, se não igual, ao time que encarou a Chape no último sábado, com o meio-campo com Lucas Silva, Thiago Santos, Campas, Jonathan Robert, Chapecó mantido no gol. Essa é a tendência de time para hoje à noite. Eu tenho aqui uma provável escalação. Podem haver algumas mudanças, tá? O Mancini disse que se precisasse fazer algumas mudanças de algum jogador que esteja com algum tipo de desgaste físico, ele faria. Talvez seja o caso do Lucas Silva, talvez seja o caso do Diego Souza, mas o provável time é parecido ou igual àquele que encarou a Chape. Então vamos lá. É Chapecó, Rafinha, Jeromel, Kahneman, Cortez, Thiago Santos, Lucas Silva, Jonathan Robert, Campas, Ferreira e Diego Souza, ou ainda Borja. Esse é o provável time do Tricolor para hoje à noite. Na lista de relacionados que o Grêmio divulgou na noite passada, a gente tem a novidade do Douglas Costa. Ele que teve uma lesão, ontem mesmo ele fechou 10 dias de recuperação. A gente não tinha a previsão de quanto tempo ele ficaria de fora dos gramados, o Grêmio não divulgou isso oficialmente. A gente tinha algumas informações de bastidores que poderiam ser de 3 a 4 semanas. Que deveria ser de 3 a 4 semanas. E ele volta muito antes, algumas boas rodadas antes, para o jogo desta noite contra o Flamengo. Ontem à noite ontem pela manhã, eu trouxe aqui no Últimas da Dupla que ele estava já realizando fisioterapia, realizando alguns trabalhos no campo, e que ele poderia ser novidade para o jogo contra o São Paulo. Na outra semana, no dia 2, ele volta muito antes do previsto. Então, não deve jogar os 90 minutos, ele nem tem condições disso, mas deve entrar ali e ganhar uns minutinhos para, quem sabe, contra o Bahia na sexta-feira, ele ser titular. O Grêmio tem uma lista de pendurados, começando pelo Mancini, ele que tomou um cartão amarelo quando ele ainda estava no América, Jeromel, Rodrigues, Wanderson, Lucas Silva, Vidia Sante, Sarará, Bob Sim, Fernando Henrique, Douglas Costa e Diego Souza são os jogadores pendurados para a partida de hoje à noite. Ainda sobre o Grêmio, porque o Tricolor divulgou ontem à noite uma nota por meio de suas redes sociais sobre questões de arbitragem e questões envolvendo o STJD. As questões de arbitragem, o Grêmio fala sobre o lance na partida contra o América Mineiro de um pênalti que o Grêmio deveria ter sido favorecido. A ouvidoria da CBF, inclusive, relatou que foi um erro de arbitragem isso, e o Grêmio reclama porque poderia ter sido o início aí de um encaminhamento para um empate ou quem sabe até uma vitória. É o que acredita a direção gremista, os representantes do Grêmio, então acredita ter sido prejudicado em lance de arbitragem. O Grêmio já vem há um tempo batendo nessa tecla de questões de arbitragem, que o Grêmio, inclusive o Denis Abraão falou sobre isso nas suas últimas coletivas, de que o Grêmio sempre leva um pênalti, mas nunca é favorecido quando tem alguma penalidade para outra equipe. Esse é o discurso do Grêmio sobre questões de arbitragem. O Grêmio fala também sobre questões envolvendo o STJD, porque o Grêmio está tentando a liberação de sua torcida, fez uma tentativa e teve uma negativa vindo do STJD na questão de derrubar a liminar. O Grêmio acredita que, como já identificou os culpados por iniciarem aquela confusão no jogo contra o Palmeiras, onde quebraram VAR, a cabine do VAR, teve placas quebradas, vidros de carros no estacionamento quebrados, todo mundo lembra,
E o Grêmio acredita que, como já identificou os principais culpados disso, a sua torcida não deve ser punida por meia dúzia de torcedores vândalos que se manifestaram naquele dia após o jogo contra o Palmeiras. O Grêmio acredita nisso e vem buscando, junto ao seu departamento jurídico, uma liberação do torcedor, pelo menos na reta final do Campeonato Brasileiro. O Grêmio que ainda tem 3 jogos dentro de casa no Campeonato Brasileiro, sendo o último deles contra o Galo. Na tabela de classificação, o Grêmio está a 2 pontinhos do primeiro time dentro do Z4, que é o Bahia, e a 4 pontos do primeiro time fora do Z4, que é o Juventude. Então é uma partida muito importante que o Grêmio precisa vencer, ou pelo menos pontuar, para tentar escapar do rebaixamento de 2022. Trocamos de lado e vamos falar do Internacional, porque a segunda-feira foi muito agitada para o Colorado. Dentro de campo, o Inter se reapresentou depois da derrota contra o Flamengo no Beira-Rio. O Aguirre comandou um trabalho técnico para os jogadores que foram reservas da partida e os jogadores que foram titulares fizeram um trabalho físico na academia de recuperação. O Inter ainda tem outro treinamento hoje à tarde, 13h15 por aí, lá no CT Parque Gigante, para o Aguirre então definir o time que vai a campo amanhã contra o Fluminense lá no Maracanã. Antes da gente falar de tudo o que aconteceu ontem, eu vou trazer rapidinho o provável time que vai encarar o Fluminense nesta quarta-feira. Edenilson tá fora, ele foi julgado pela STJD por aquela expulsão contra o Palmeiras, levou 2 jogos de suspensão, um ele já cumpriu, o outro ele deve cumprir contra o Fluminense amanhã. A decisão ainda cabe recurso, mas o Internacional não fez ainda nenhum sinal de movimentação. Então, por enquanto, Edenilson tá fora. Yuri Alberto é dúvida, ele que teve um edema ósseo no pé esquerdo, ficou de fora contra o Flamengo, vai ser reavaliado hoje à tarde. Tendência é que ele retorne, mas vai depender das condições físicas do jogador. Sobre o time que vai a campo, Lomba, Saravia, Bruno Mendes, Cuesta e Moisés, Dourado, Lindoso, Maurício, Tyson, Patrick, Yuri Alberto, ou ainda, se o jogador não tiver condições, Palácios, ou ainda Cadorini. Sobre então a questão Paulo Paixão, é um assunto delicado. Paulo Paixão é um ídolo dentro do Internacional, foi campeão do mundo com o Colorado. Paulo Paixão, coordenador de preparação física, chegou ano passado no Internacional e agora se envolveu numa polêmica. No início da tarde de ontem, alguns áudios começaram a circular pelas redes sociais em grupos de WhatsApp, onde supostamente Paulo Paixão falava sobre o time do Internacional. Ele falava no áudio que o time era insuficiente e que citou alguns jogadores em específico, um deles foi o Bosquilha, dizendo que o jogador era um enganador, entre aspas. Um áudio que ele fala em um tom descontraído com alguma pessoa da confiança dele, do círculo de amizades dele, e o áudio acabou vazando. Até o início da noite a gente não tinha a confirmação de que esse áudio era de fato do Paulo Paixão. Algumas pessoas acreditavam não ser, outras acreditavam que quanto mais tempo o Inter demorava para desmentir, mais parecia que realmente eram de Paulo Paixão. A gente ficou nessa dúvida, é ou não é, até o início da noite, quando o Colorado divulgou uma nota anunciando que Paulo Paixão entregou o cargo, disse que não tinha mais clima e admitindo ser pelo questão de áudios vazados na internet. Inclusive, um dos jogadores envolvidos nessa questão polêmica toda, o Bosquilha, ele divulgou uma nota em suas redes sociais dizendo que ele realmente não está rendendo o que ele gostaria, mas que ele teve um ano muito difícil ao se recuperar de uma lesão, idas e vindas de dentro e fora do gramado, e que ele não está ajudando o Inter como gostaria, mas que as coisas vão se alinhar, que ele não gostou de ser citado. É óbvio, né, que jogador que vai gostar de ter seu nome envolvido numa polêmica dessas, mas ele soltou uma nota falando sobre isso, inclusive foi apoiado por muitos torcedores, criticado por muitos torcedores também, mas, querendo ou não, ele tinha que se manifestar sobre isso, ele acabou se manifestando em suas redes sociais. Vão lá nas redes pessoais do jogador que está a nota dele. Agora o Colorado vai precisar ir em busca de alguém para assumir esse cargo deixado pelo Paulo Paixão, esse intermediador de vestiário, preparação física, coordenador de preparação física. Enquanto tem ainda o campeonato no final, o Inter não se manifestou além da nota e acredito que hoje não vai se manifestar além da nota, já que o Colorado tem um foco no jogo contra o Fluminense. O Inter é o 8º colocado na tabela. Por enquanto, nós temos um G8 no Campeonato Brasileiro. O G8 vai dar vaga, pelo menos de pré-Libertadores, e o Internacional está focado exclusivamente em conseguir essa vaga.
pelo menos até o final do campeonato. Esse é o principal objetivo do Inter, sem desfocar em qualquer outro assunto, sem focar em qualquer outro assunto, o Internacional quer a vaga na Libertadores, e o que importa por enquanto é o dentro de campo do Inter. Fato é que isso será uma questão muito comentada no dia de hoje, acredito também no dia de amanhã, e é algo que a gente não pode deixar passar em branco, porque infelizmente envolve o dia a dia do clube. Feito, pessoal, esse é o nosso Últimas da Dupla. Muita expectativa pro jogo de hoje à noite contra o Flamengo, muita expectativa pro jogo de amanhã contra o Fluminense, a dupla Grenal versus Fla-Flu, e nós teremos um triunfo, tomara, da dupla Grenal. Eu fico por aqui e a gente se encontra amanhã, trago o resultado do jogo contra o Flamengo e a gente projeta a partida do Internacional. Combinado? A gente se vê amanhã.